as pessoas têm dificuldade de titular a matéria, dar título à notícia em si. Formas de escrever facilmente o título. Extraia sempre o título do lead, porque o lead é o parágrafo que sintetiza, ou seja, que resume em si o essencial da notícia toda. Então é a partir do lead que idealmente se pode extrair o título da notícia. E lembrar que o título deve estar sempre no tempo presente e modo indicativo. Imagina, vamos lá dar um outro exemplo. Eu vou partilhar de novo a minha tela. Vamos dar um exemplo de um título. Título do acidente de ontem. Acidente, qual era mesmo o título? Provoca 2 vítimas tais na via expressa. Vamos lá. Imaginem que o acidente ocorreu ontem. Eu não posso escrever, poder até posso, mas não é aconselhável colocar o título no passado, como por exemplo, acidente provocou. Seria correto assim, né? Porque o acidente aconteceu ontem. Seria natural assim. Acidente provocou 2 vítimas mortais. Mas o que eu estou a dizer é, o título deve estar sempre no tempo presente. Logo, eu vou mudar aqui para provoca. Provoca. Como se tivesse acontecido agora, ou como se tivesse acontecido hoje. Por que se faz isso? Isso é para não envelhecer a notícia. O nosso cérebro, o nosso subconsciente funciona muito a uma velocidade tremenda. Quando a forma verbal está no pretérito, está no passado, ele automaticamente vai interpretar como uma notícia velha. Logo, o leitor tendencialmente vai continuar a prestar atenção para outras notícias. Então, por isso é que, para não envelhecer a notícia, colocamos sempre a forma verbal no presente. E o modo tem que estar sempre no indicativo, que é para exprimir uma ação, algo que está a ocorrer, dar aquela ideia de atualidade, de facto novo, algo que está a acontecer. Bem, esse é o segundo aspecto que eu queria mencionar em relação aos erros mais comuns. O terceiro erro mais comum que eu notei nos textos são os parágrafos longos. As pessoas têm tendências que, no momento em que escrevem, fazerem parágrafos, usar muito conjunções, evitem. Qual é o segredo de você escrever? O segredo é o seguinte, você tem que usar, primeiro, o discurso tem que estar na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. E sempre que a ideia da frase ou do período já está expressa, coloca um ponto. O dado que ficou por se inserir, coloca na frase a seguir, tá vendo? Então, tem que fazer sempre os parágrafos com frases curtas, simples, linguagem clara, que é para facilitar a apreensão da informação pelo leitor. E não criar frases muito longas. É muito mais difícil memorizar os dados de uma frase longa. O quarto erro comum que eu notei tem a ver com concordâncias verbais. Isso já é basicamente gramatical, né? Concordância verbal, ou seja, você começa a frase com sujeito no plural ou no singular e terminas no plural, ou começas no plural e terminas no singular. São pequenos detalhes, mas que chamam a atenção. Por quê? Se você escreve mal, o problema é que nós, os jornalistas, a imprensa de uma maneira geral, tem uma grande credibilidade junto do público. Supõe-se ou presume-se que o que sai no jornal é a linguagem certa. O que está escrito no jornal é o que está correto. Se você cometer um erro, vai acabar por induzir centenas, se não mesmo milhares de pessoas ao erro. O quinto erro que eu notei, o quinto ponto, o quinto aspecto tem a ver com o ordenamento das ideias. Olha, isso é muito importante. Ordenamento das ideias. O que é preciso reter aqui é o seguinte: cada parágrafo, não é? Um parágrafo deve ser sequência lógica da ideia expressa no parágrafo anterior. Eu não posso ter um texto com os parágrafos completamente conectados, né? Não alinhados. Os parágrafos têm que estar alinhados. Um parágrafo é sequência lógica do parágrafo anterior e assim sucessivamente. E não ter as ideias dispersas em blocos de parágrafos que não têm um nexo. Então são esses os cinco erros mais comuns que eu notei na correção dos textos e que eu gostava que pudessem melhorar nesses aspectos.